Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia Ele é fiel, Ele cuida de nós. Vivemos dia após dia na fé, na esperança, nas obras de justiça, da qual colheremos a própria justiça. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nos faz andar por pastos verdejantes e águas tranquilas, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Assim, através das exortações, através das advertências do Espírito Santo, assim como nele não há pecado, né? E assim ele foi açoitado pelo castigo dos homens. A Bíblia diz que a exortação, né, a vara da correção, ela purifica a nossa alma, né, ela purifica o nosso interior. A Bíblia diz que no início, quando o homem se ouve a verdade, da qual é possível de o libertar e curar, há um descontentamento, né? Ninguém, pela natureza pecaminosa, gosta de ouvir as verdades. Mas com o tempo vai surgir um efeito grandioso, né? Porque quando se recebe as exortações, quanto se acata, né? Porque também diz a Bíblia, não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, né? Porque é necessário o coração estar preparado para receber, né, a verdade. Tem que haver um interesse, tem que aceitar com contentamento, porque é através da verdade que liberta, que cura, né? Salmos 146 fala da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, né? Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto viver. Ele sempre nos ensina que o louvor e a adoração tem que ser com o coração reto, sincero, o espírito inabalável, né? Porque se a boca declara louvor e o interior não condiz, é falsidade. E ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Dele não se permite zombar, né? Tudo aquilo que plantares certamente colherás. E o salmista vai dizer, vê se há em mim sinceridade, né? O salmista por muitas vezes diz, Senhor, me perdoa dos pecados até que me são ocultos, né? Por muitas vezes temos que estar examinando, né? Porque o pecado ele oculta, né? Ele traz cegueira, e às vezes a pessoa pensa que está seguindo, né, segundo a lei de Deus, e está acometido de desobedecer a todos os mandamentos, porque está seguindo segundo a lei e não segundo a graça. Já pela graça, além do Espírito Santo nos convencer, né, dos maus caminhos, porque ele é aquele que nos incomoda quando estamos seguindo um caminho do qual não lhe agrada, né? A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Nós devemos, através das atitudes, né, do qual Deus nos conhece, o coração tem que estar com um entendimento que é do alto, que é desviar do mal, né? E assim só é possível através do Espírito, como ele nos disse, andai em Espírito, né? Porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. Então os louvores e adorações, né, não é somente comover de lábios, mas muito melhor obedecer do que sacrificar, um coração com obediência, com submissão. Assim como Cristo Jesus herdou tudo aquilo que ele mesmo formou por conta da submissão, da obediência,
Ele veio, Deus o enviou com um propósito e ele cumpriu em todos os pontos, né? O varão perfeito, o elo da perfeição, que pela lei, aquele povo que também foi perfeito, mas o povo a enfraqueceu por conta da murmuração, por conta da desobediência, e era necessário vários sacrifícios. Tamanho foi a perfeição que, através de um único sacrifício, o seu sangue falou com mais veemência do que de Abel, falou com mais veemência até mesmo do que o sangue dos bodes. Uma aliança superior à dos anjos. Deus o fez menor que os anjos, um pouco menor que os anjos, e ele os venceu, né, os anjos destituídos da glória de Deus. Despojou naquele espetáculo no Monte Sião, na cruz, todos os principados, as potestades. Ele é não somente o mediador entre Deus e homens, mas também, através da aliança superior e sacerdócio superior, daquele sacerdócio levítico, ele se tornou um mediador entre os anjos, né? Os anjos o glorificou. Ele virá no poder, né, do Pai, juntamente com os anjos, porque um é o que planta e o outro é o que colhe, né? Os anjos lhe foram concedidos fazer a colheita, a ceifa. Diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes os espíritos, e eles tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Homens, né, a Bíblia diz: não confieis em reis e nem em príncipes. Maldito do homem que confia no homem. Maldito do homem cuja motivação está em homens, cujo coração é enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. A Bíblia diz: não temas quando a casa engrandece, e quando a casa engrandece, sua glória enriquece, porque quando for, nada levará consigo. A Bíblia diz: a sabedoria, o Deus desta era perverso, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a revelação e a glória do Deus vivo, que é o Evangelho. A Bíblia nos ensina a sabedoria desta era perversa, dos poderosos, que já vai desvanecendo, porque a vida é passageira, dissipa como uma neblina, como uma erva arrancada que logo murcha. Somos pó e do pó voltaremos, e temos que ter zelo para a alma, porque aqueles que desobedecem, aqueles que não cumprem aquilo que Deus disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo fazer tudo o que ele disser. A Bíblia fala sobre as habitação dos espíritos mortos, que expiraram, afastados de Deus eternamente, o Hades. Sai-lhes o espírito e eles tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Os mortos já não sabem de mais nada. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz a justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. Deus concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Tudo o que nós temos que fazer é perseverar num coração humilde, na dependência de Cristo, na obediência, através, acatando as exortações,
porque através desta exortação, mesmo que quando nós somos purificados, santificados, quando recebemos a exortação é motivo de alegria, mesmo para aqueles que estão no começo da caminhada, seguindo a Cristo, que ainda recebe, os chicotes, os açoites com descontentamento. Com o tempo eles veem o benefício do qual essa exortação nos concede, porque a Bíblia diz que as dores que o mundo causa, ela causa sofrimento e muitas vezes não há esperança mais para a sua alma, porque quem pode se levantar com um espírito abatido, já as dores que são causadas pelos açoites que o Senhor nos dá, Ele mesmo faz a ferida, mas Ele mesmo tem o bálsamo e nos cura. Lembrai-vos de Moisés, quando ali ele fica com a mão leprosa e logo coloca a mão no peito novamente e se torna sã. Está escrito: eu mesmo curo, eu saro, eu faço adoecer, faço sarar, ele leva à sepultura, tudo ele procede. Mas lembrai-vos que há mais esperança para aqueles que perseveram confiando na sua justiça, que perseveram usando a benevolência, que perseveram na benignidade, que perseveram no amor, o dom supremo, que do que adianta os dons que são irrevogáveis se não tem um amor, que é a forma correta de operar. Não se opera segundo um coração embrutecido, não se usa a piedade como fonte de lucro, sempre como fonte de alegria, do qual nós devemos perseverar, ainda que tivesse a fé de transportar os montes, sem amor nada seria, como um prato que tine, que ressoa, um sino que ecoa, algo mecânico. Nós temos que fazer por amor, assim como Jesus disse: a quem me assemelhareis esta geração de meninos que vão para as praças, e tocamos-vos flauta, mas não dançastes, escrevemos lamentações, mas não chorastes. Sem amor nada seria. O amor tudo sofre, o amor é benigno. Assim como os discípulos, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Receba, perdoa, eles não sabem o que faz. Receba o meu Espírito, e assim há a moradia dos Espíritos que ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque ele disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão não lhes teria dito. E esta é a nossa confiança e esperança dia após dia, que ele vem buscar a sua noiva que ele está unindo num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo, do qual ele é o cabeça da noiva, e Deus, o Altíssimo, a sua cabeça. Todos aqueles que estão em unidade, segundo a mente de Cristo, estão num só propósito, num só coração, coração de carne, contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia, seguindo o único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, o único que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, porque ninguém foi capaz de dar a sua própria vida por amor de muitos, e todos aqueles que reconhecem e o seguem, também alcançarão a ressurreição, a vida eterna. Alcança-se a sabedoria do alto sem hipocrisia, sem o fermento,
do qual é da origem, conforme Provérbios 8, que nos diz, né, que antes mesmo do princípio, né, ela foi gerada no seio do Pai, do qual nós seguimos esta sabedoria, que os dias vão bens e longos nessa terra e prolongados, né, e ainda alcança a ressurreição, a vida eterna. O Provérbios 8 diz, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clame, a minha voz se dirige em auxílios dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade, porque minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Nós andamos nos caminhos retos da vereda da justiça, do qual ele aplana os nossos caminhos. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino é escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Nosso maior tesouro está em guardar os mandamentos no coração, como ouvintes e praticantes, e ouvindo as advertências do Espírito Santo, ouvindo as exortações e os açoites, do qual nós permanecemos. Ele diz para aqueles que investem aonde muitos são os que investem aonde a traça e a ferrugem, a traça e a ferrugem consome e o ladrão rouba. Nós já, na verdade, acumulamos o tesouro no alto dos céus. Ele diz àqueles que julgam que são ricos, mas na verdade são pobres, porque investem no que é terreno. Compra de mim o ouro fino, refinado no fogo. A Bíblia diz 7 vezes mais, o qual compra de mim colírio para ungir os vossos olhos, para que possa ver, aqueles que estão segundo a cegueira, que se amodam segundo o padrão deste mundo. Compra vestes, para tampar a vossa nudez, porque muitos são os que estão nus, porque suas obras são de iniquidade, acumulam iniquidade sobre iniquidade, amoldaram, segundo tradições meramente humanas, da qual religiosas, que não são possíveis de os salvar, e ainda tem desencaminhado a muitos. E ele é aquele que desvanece os poderosos desta era perversa, que cegam
além de serem cegos, procuram cegar a muitos. Está escrito, né? Nós fomos chamados para ser guias de cegos. Um cego não pode guiar outro cego, ambos sucumbirão e cairão no buraco. E em mais um dia, segundo a visão do alto, não confieis nos meros mortais, né? Mas antes confiai e sede renovados segundo a graça opera em nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.